Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. O Corinthians enfrentou hoje o time mais chato que ele enfrentou entre os pequenos, né, no Campeonato Paulista. Por quê? Porque é um time que joga com linhas próximas, um time que se fecha, que não dá muito espaço, então você tem que tocar rápido, você tem que inverter jogadas. Não é fácil jogar contra um time que joga na retranca como o São Bernardo. O São Bernardo entrou com uma formação até diferente daquela que eu citei, no sentido de peças, né? O Rodolfo, por exemplo, era titular, entrou no segundo tempo, né? Foi reserva. O Tocantins também era titular, no jogo que eu fiz contra a Inter de Limeira também foi reserva. Enfim, né? O São Bernardo, a gente não está aqui para falar do São Bernardo, mas como é o adversário do Corinthians, eu tenho que pelo menos passar um norte para vocês de como foi o São Bernardo. Só para você entender, São Bernardo, linha de 5, os 2 laterais e os 3 zagueiros, linha de 4, Fabrício Daniel na esquerda, né? O Jabá, Fabrício Daniel na direita, o melhor jogador do time, joga muito bem, só que não tem intensidade, não aguenta o segundo tempo. Na esquerda, o Jabá, os 2 no meio, né? O Romisson, né? No meio. E lá na frente, o centroavante, que depois foi o Rodolfo. Enfim, esse é o São Bernardo. Linhas jogando atrás da linha da bola, esperando encaixar um contra-ataque. Sabe quantos contra-ataques o São Bernardo encaixou na partida toda? Primeiro tempo com o Fabrício Daniel numa jogada genial ali, que ele dá o passe ali no meio para o centroavante, que escolhe, né, a pior opção na frente do Hugo, tá? E o Hugo que saiu muito bem também. Essa foi a única jogada do São Bernardo. O jogo foi o Corinthians atacando e o São Bernardo se defendendo. O Corinthians jogou no 4-4-2 losango, tá? Como é que é esse 4-4-2 losango? Vamos lá, linha de 4 com Mateuzinho, Félix Torres tá correndo com pneu na chuva e agora correndo na pista seca também. Félix Torres fez hoje talvez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Aliás, eu falei que o São Bernardo encaixou 2 contra-ataques. Teve um no primeiro que saiu em finalização e encaixou um segundo que não deu em nada porque o Félix Torres chegou primeiro que o atacante. Félix Torres tem que ser titular do Corinthians hoje. Ele e o João Pedro Tchoca, pela ordem. João Pedro Tchoca e depois o Félix Torres. Eu tive coragem de dizer isso depois da partida entre Corinthians e Ponte Preta. Só que não adianta eu ter coragem. Quem tem que ter coragem é o Ramon para fazer isso. E dá para a gente pensar, se não quiser tirar o André Ramalho do time, começar a treinar ele como primeiro volante. Porque ele tem uma saída muito boa, daria uma sustentação boa, seria bem interessante. Eu faria isso. No 4-4-2 losango, essa linha de 4, e o lugar do Félix Torres é na direita mesmo, como hoje, veio o Corinthians com o Ranieri na frente da zaga. Do lado direito, o José Martínez. Aí é um cara que vocês sabem que eu gosto. É Corinthians, velho. José Martínez é Corinthians. Entendeu? Não basta estar em campo. Não basta jogar no Corinthians. Tem que ser Corinthians. Tem que ser Corinthians. E ele é. Cara, ele joga do lado direito. Eu curti muito aquela jogada da direita que eu sempre cobrava. Por que não estava saindo essa jogada no ano de 2025? Que jogada, Samir? A jogada em que o lateral ataca por dentro e o volante da beirada faz a profundidade. Lembra? Mateuzinho ataca por dentro, Carrídio no fundo. Mateuzinho por dentro, Carrídio no fundo. Isso confunde demais a marcação. E hoje foi assim. Mateuzinho atacou por dentro, o Corinthians ataca com 3 zagueiros, tá? Aí fica aqui, ó, Félix, João Pedro Tchoca, tá? E o Bidu, por exemplo, tá? Ou o Ranieri. Félix, Ranieri e o João Pedro Tchoca abrem os alas, só que o Mateuzinho ataca por dentro e o Martins na ponta. E hoje ele estava alucinado como ponta. Na boa, Cafuringa, das antigas. Garrincha nas antigas. O Martins hoje, ele é louco, velho. Ele deve falar, hoje eu sou um ponta. Entendeu? Ele coloca alguma coisa na cabeça dele, tipo, ele fala, hoje eu sou o Marcelinho Carioca. Eu vou cair pelo lado direito aqui e vou meter cruzamento na área. Louco, é louco. Tanto que as 2 jogadas no primeiro tempo de perigo do Corinthians foram com assistências do El Louco José Martínez. Que ele baba na frente dos caras, ele encara o juiz, ele arranca
faixa de capitão, ele põe de volta. Ele simplesmente ele é louco. E joga com garra, joga com vontade. Primeiro ele cruza para o Pedro Raul, né, que tenta dar um chapéu no goleiro. E na outra jogada, cruzamento do José Martínez de forma brilhante, tá? Na categoria, e o Pedro Raul fez o movimento certo da cabeçada, a bola bateu na trave, meu amigo. Sobre a questão, né, do segundo tempo. Corinthians volta no segundo tempo com algumas substituições, né, que marcaram aí alguns retornos. Entre eles, Garro, né, camisa 8 agora do Corinthians, e o Maicon, né, camisa 7, os dois que retornaram para o segundo tempo, retornaram aos gramados em 2025 e voltaram bem. Só para você ter uma ideia como o Corinthians terminou, né, a partida no 4-4-2 losango, o Corinthians terminou com linha de 4, Mateuzinho, Félix Torres, não mudou nada, João Pedro Choca e o Hugo, né? Aí mudou a lateral, porque ele inverteu. Depois Ranieri continuou na frente da zaga. Na direita, né, saiu o Martínez e jogou o Carrídio. Na esquerda do losango, o Maicon. Na ponta, o Garro. Na frente, Romero e o Memphis Depay, que entrou no lugar do Pedro Raul. Tá certo? Esse é o time do Corinthians aí no 4-4-2. O São Bernardo, ele simplesmente continuou no 5-4-1. Só retranca. E não conseguia caixar em contra-ataques, porque não é um time que tem qualidade técnica para isso, ou tem jogadores velozes para isso, entendeu? Então o Corinthians, ele joga no mesmo sistema, só que aí com mais categoria. O Garro cai para o lado esquerdo para fazer as triangulações, junto, né, com o Hugo ali do lado esquerdo, principalmente, né, com o Memphis, que cai no setor. E aí tem algumas triangulações entre Hugo, Garro e o Memphis Depay. Esse aí é o Corinthians fazendo algumas triangulações. Enfim, naquele empurra, né, o Corinthians com uma vitória super merecida, porque era um jogo de ataque contra defesa. Naquele empurra, meu amigo, não teve jeito, né? Num dos lances de uma jogada genial. E aí brilha, né, velho? Brilha a questão do jogador, né? A genialidade do Memphis. Porque quando ele domina a bola, ele poderia muito bem já dar o passe de primeira para o Romero. Se ele dá o passe de primeira para o Romero estava em posição de impedimento, como já estava naquele gol que ele marcou, né? No lançamento do Ranieri, tá certo? E aí, meu amigo, o nosso querido Memphis Depay, estamos memphisados, né? Brilhou, né? Ele pega a bola, ele dá uma segurada, dá uma penteada nela, puxa para trás, o Romero sai do impedimento, ele mete o cruzamento, tudo bem que desviou, mas eu acho que chegaria no Romero do mesmo jeito, e aí o Romero na cabeçada, e esse é o Romero, cara, a relação de amor e ódio, né, que todos nós temos com o Romero, né, velho? Foi lá, meteu o gol, 1-0 Corinthians no finalzinho, o Corinthians já estava se classificando para a próxima fase do Paulistão com um empate, e consegue ainda, né, o gol da vitória, né, o gol do Romero. E aí, meus amigos, no finalzinho ainda, a gente é premiado com ele, né, velho? Memphis Depay, que brilhou na assistência, mas também brilhou quando recebeu uma bola, né, numa tabela com o Romero, ele toca para o Romero, recebe de volta, e aí, meu amigo, Memphis Depay na frente do gol é Memphis Depay, velho. Não é Pedro Raul, não é Léo Natel, enfim, é um jogador que dificilmente vai perder. Ele vai, pum, e fecha o placar. 2-0 para o Corinthians, né, com o Memphis. Para mim, o melhor do jogo, cara. O Martínez era o melhor da partida? Era. O João Pedro Choca também era um dos melhores da partida? Era. Mas não tinha, né, não tem como, velho. Você não dá esse prêmio, né, pro Memphis de melhor do jogo, o cara dando uma assistência e fazendo gol.